nós vamos falar um pouquinho sobre os conflitos que existiram durante o período de colonização, ok? Entre os indígenas e os portugueses. Vamos começar a leitura na página 181 e fazer alguns exercícios sobre isso também. Vamos lá, então. Convívios e conflitos. O primeiro contato entre os portugueses e os indígenas foi um encontro de culturas, uma conquista ou um desencontro de culturas. Vamos ler o textinho que nós temos aqui embaixo, o poema que nós temos, ok? Antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Vamos ler o texto sobre os indígenas, ok? A história dos povos indígenas, 500 anos de luta no Brasil, ok? Antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Tinha muito mais de 5 milhões de pessoas, cada nação tinha um nome. Cada povo falava a sua língua, cada povo vivia como era o costume dele. A terra não era de um dono só, a terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. Muito difícil saber quantos indígenas habitavam as terras que hoje compõem o Brasil. Alguns pesquisadores afirmam que eram cerca de 3 milhões de pessoas distribuídas em centenas de grupos. Cada nação tinha seus próprios costumes, sua própria língua e sua cultura. Sabe-se que, 200 anos depois da chegada dos portugueses, a população indígena tinha sido reduzida a menos da metade e muitos povos foram extintos. No início, vários fatores contribuíram para que esse desaparecimento acontecesse. Milhares de indígenas morreram contaminados por doenças transmitidas pelos portugueses, como a gripe, coqueluche, varíola, tuberculose e sarampo. Sem apresentar resistência e defesa a essas doenças que não existiam por aqui, os indígenas morriam rapidamente. A escravização, o aprisionamento e também as mortes causadas pelos conflitos contra os europeus exterminaram muitos indígenas. Mas essa situação começou a dar sinais de mudança nas últimas décadas do século passado. A partir de 1991, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma organização pública responsável pelo levantamento e gerenciamento dos dados e estatísticas brasileiras, incluiu os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Os brasileiros que se consideravam indígenas aumentaram 150% na década de 90. O ritmo de crescimento foi quase 6 vezes maior que o da população em geral. Observe o gráfico e compare a população indígena nos anos destacados. Em 1500, de amarelo nós temos a população indígena no litoral, de azul nós temos a população indígena no interior e de verde a população indígena total, ok? Em 1500 tínhamos 3 milhões de indígenas, 100% da população total do Brasil, no Brasil. Desses 3 milhões, 2 milhões viviam no litoral e 1 milhão no interior. Em 1560 nós tínhamos 700 mil índios, 73% da população total do Brasil, no Brasil. Desses 700 mil índios, 100 mil índios eram do litoral e 600 mil indígenas eram do interior. Em 1825 tínhamos apenas 360 mil indígenas, 9% da população total no Brasil. Desses 360 mil indígenas, 60 mil era no litoral e 300 mil no interior. Em 1940, nós tínhamos 200 mil indígenas, 0,4% da população total do Brasil. Desses 200 mil índios, 20 mil moravam no litoral e 180 no interior. Em 1980, nós tínhamos 210 mil indígenas, já aumentou 10 mil, hein? 210 mil indígenas, desses 210, 10 mil moravam no litoral e 200 mil no interior. Em 2000, 400 mil indígenas. Desses 400 mil indígenas, 60 mil indígenas eram do litoral, 340 mil indígenas do interior.
E em 2010, que foi a data que eles pararam de pesquisar, né, de expor esses dados, 817.962 indígenas, ou seja, 0,26% da população total no Brasil. Desse total, 272.654 indígenas viviam no litoral e 545.308 indígenas no interior. De acordo com os dados da FUNAI, lá na outra página agora, um fato importante foi o aumento da proporção de indígenas urbanizados. A atual população indígena brasileira, segundo os primeiros resultados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é de 817.963 indígenas, sendo que 502.783 deles vivem na zona rural e 315.180 indígenas habitam as zonas urbanas brasileiras. Esse censo revelou que em todas as regiões do Brasil há populações indígenas. Agora, nesse gráfico de pizza, né, que é esse o nome desse gráfico, nós vamos observar a população por região, ok? Na região centro-oeste, nós temos 130.494 indígenas. Na região norte, nós temos 305.873 indígenas. Na região sul, nós temos 74.945 indígenas. Na sudeste, 97.960 indígenas. E na região nordeste, em amarelo lá embaixo, nós temos 208.691. Apesar do extermínio, os indígenas continuaram lutando para manter e conservar suas tradições, sua cultura e suas terras. Com sua luta, muitos povos conseguiram se recuperar e sua população voltou a crescer. Nos dias atuais, a maior parte da população indígena vive na floresta amazônica, nos chamados territórios indígenas, que são terras que, por lei, pertencem a eles e cabe ao Estado preservá-las. Vamos lá. Nós temos duas páginas de atividade agora, ok? O restante serão adaptadas. A primeira página, do exercício 1, nós temos que observar a imagem, ok? Observem bem essa imagem. Ponte do Cipó, de Johann Moritz Rugendas, obra feita cerca de 180 anos atrás. Vocês vão observar na imagem e no textozinho embaixo dela, né, na frase escrita embaixo dela, né, que mostra o autor, qual é o nome do quadro, quando ele foi feito. Vocês vão utilizar isso para responder as questões. A. Quem é o autor da obra? B. Quando ela foi feita? C. Como os indígenas representados na obra estão atravessando o rio? Como que os indígenas estão atravessando o rio? O que eles estão usando para atravessar esse rio? D. De que outras maneiras eles poderiam atravessar o rio? Quais são as outras maneiras que um índio, um indígena, poderia estar usando para atravessar o rio? E E. Quais outros costumes indígenas estão sendo representados na pintura? Vocês observaram a pintura, vocês vão tirar da pintura todas essas respostas, ok? A página 186 e 187 foram adaptadas, meus amores, então não esqueçam, nossa aula hoje vai ficando por aqui. Mas caso tenham alguma dúvida, anotem e nós conversaremos sobre elas no chat, tá bom? Beijos e até a próxima aula.